Anderson Leone, ele é empreendedor e corretor de imóveis há 16 anos. Tem uma bagagem aí já considerável. Foi gerente e diretor de 2 incorporadoras europeias. Então, também uma expertise internacional considerável. Participou de feiras e eventos imobiliários internacionais nos Estados Unidos, Portugal, Espanha, Inglaterra e Noruega. Ele é coach profissional pela Sociedade Latino-Americana de Coaching e pela International Association of Coaching. Ele é analista comportamental DISC e já foi palestrante e treinador para profissionais do mercado imobiliário e vendas. Além disso, ele é mentor de novos profissionais do mercado e trabalha na Vitacom há 2 anos e meio e atualmente gerente de negócios da nova plataforma On Sales da Vitacom, como gestor de equipe de Insight Sales e parceiros. Então, é incontestável a bagagem do nosso convidado para falar sobre investimento imobiliário. Só para salientar que a estrutura de toda empresa, no momento atual, cada vez mais, né, o consumidor, mas ainda mais as empresas, tem que ter bases sólidas que são constituídas por pilares. Se a gente resgatar uma fala de um grande consultor de empresas e de negócios na atualidade, chamado Simon Sinek, ele enfatiza a premissa básica de que o porquê, a missão, o propósito da empresa é muito mais relevante se ela de fato compreender o que ela visa e traz para o mundo, porque de fato como ela faz e o que ela faz, aí será muito mais fácil para se vender, para se comunicar com o público. Dado isso, se a gente pegar uma empresa que é referência no mercado imobiliário, que vem se reinventando e inovando a cada dia, a cada empreendimento, no caso, esta empresa chamada Vitacom, onde o Leone atua e poderá falar um pouco mais a respeito. Simon Sinek já traz essa perspectiva do propósito, né? Comece pelo Porquê, um livro que ele escreveu, o Jogo Infinito e outras empresas que incorporam isso, que um TED Talk também fala muito bem dito do case da Apple. Eu queria passar a bola para você, Leone, nessa primeira perspectiva da rodada aqui de bate-papo, da importância de entender o propósito da empresa e o porquê que a empresa existe e como que a Vitacom traz isso muito bem no mercado imobiliário e, de fato, é uma pioneira em inovação, em disrupção, em fazer diferente a cada empreendimento lançado. Então, muito obrigado aí, passo esse questionamento do que é a Vitacom, que você pode trazer um pouco mais qual é o propósito da empresa, e aí a gente vai trocando essa bola. Maravilha, hein? Que bela introdução, muito obrigado, muito bom. Com certeza, você tocou no ponto aí do Simon Sinek, que é bem importante, né? A Vitacom, ela leva isso e não é da boca para fora, né? Acho que com certeza é a única incorporadora que tem um propósito muito claro, muito bem definido desde o início da sua fundação. A Vitacom foi fundada pelo empreendedor e engenheiro Alexandre Frankel, já de uma família bem tradicional aqui em São Paulo, e ele tinha um problema muito sério. Ele morava no Morumbi, trabalhava no centro e estudava na Mauá, a engenharia. Então ele gastava 4, 5 horas de trânsito por dia. Era uma loucura. E foi passando o tempo, ele via que ele se sentia cada vez mais esgotado, né? Aqui em São Paulo está muito bem, e eu sei que outras pessoas aí de várias partes do Brasil acompanham também você. O trânsito é infernal, é uma loucura. Então, a gente realmente acaba perdendo muito tempo no trânsito. E se você for calcular, realmente, se você pegar aí 3, 4 horas de trânsito por dia, ao longo do ano, estamos falando, sei lá, de 30, 60 dias, de 1 a 2 meses, perdido no trânsito. É claro que você pode utilizar esse momento também, talvez ouvindo um audiobook, enfim, um podcast e tudo mais, mas, na verdade, você perdeu o tempo ali, parado, muitas vezes no trânsito. Realmente, isso é uma loucura. E ele teve um insight. Depois que ele casou, ele viu que ele poderia morar, talvez, num apartamento, em vez de morar num apartamento grande, uma casa grande, ele poderia morar num apartamento menor, mais perto do trabalho. E assim ele fez. Ele foi morar num apartamento de 40 metros quadrados, mais ou menos. Ele começou a diminuir o uso do carro. Então, gradualmente, ele começou a usar menos o carro, até que ele começou a entender que existia uma São Paulo muito mais legal, né? Que era uma São Paulo que você podia caminhar e andar a pé. E ele começou a viver essa experiência de ter mais tempo, né? De perder 4, 5 horas de trânsito por dia. Ele achou aquilo um barato e foi super legal. Ele
começou a abandonar cada vez mais o carro, até que chegou um ponto que ele não tinha mais carro, não tinha mais carteira de motorista, começou a utilizar o transporte público, metrô, ônibus, comprou bicicleta, começou a andar mais de bicicleta, já é atleta, na verdade, e assim ele começou a ter uma outra experiência de cidade. Ele teve uma ideia, poxa, por que não então criar uma incorporadora, uma empresa do segmento imobiliário, que fosse na contramão de tudo. Então, a gente está falando de 10, 11 anos atrás, mais ou menos, 2009, o mercado tinha vivido um boom imobiliário, depois teve uma crise no ano de 2009, e novamente estava voltando muito forte no final de 2009, já para um novo boom imobiliário, que durou bastante tempo aí depois, mas era muito concentrado em lajes corporativas, em salas comerciais, ou em apartamentos de alto padrão. Ele teve uma ideia, poxa, por que não, então, viver um propósito diferente? Criar uma incorporadora onde tem um propósito de reinventar a cidade de São Paulo e de vender o bem mais importante, mais valioso que existe para um ser humano, que é o tempo. Como que ele pensou em fazer isso? Então, eu vou criar a Vitacom. A Vitacom vai lançar empreendimentos imobiliários, em apartamentos menores, compactos, em locais onde talvez não tinham lançamento imobiliário. Por exemplo, pega lá na Berrini, no Brooklyn. Então, lajes corporativas. Ou na Vila Olímpia, prédios corporativos. Ele lançou o primeiro empreendimento imobiliário lá na Vila Olímpia. Foi um baita do sucesso. Estou falando isso aí de início de 2010, aproximadamente, que foi o Affinity, na Vila Olímpia, com apartamentos ultra compactos, que na ocasião era em torno de 40 metros quadrados. Né? Depois a gente vai falar qual que é a metragem que a gente acabou lançando depois. Mas eram 40 metros quadrados. E foi um baita do sucesso. O prédio ali, praticamente todo vendido ali em poucos dias. E o mercado todo vindo e fala, poxa, o que é essa Vitacom? Até o pessoal da Cirela, os donos de outras grandes incorporadoras foram lá para entender o que estava acontecendo, quem que era essa empresa. Mas parece fácil. Pô, mas é simples, lançar um prédio com apartamento compacto. Não é só isso. Sempre veio carregado de muita inovação. Então, cada empreendimento a gente está sempre inovando cada vez mais. Mas, então, se você tem um apartamento compacto, muitas vezes a pessoa mora num apartamento grande e ela acaba não utilizando todos os espaços do apartamento. Se for fazer, inclusive foi feito esse estudo, de onde que a pessoa pisa ali no apartamento, mostra que ela pisa sempre nos mesmos espaços. Então, aquela sala de jantar grande, tudo mais, que era utilizada 2, 3 vezes por ano, acaba ficando obsoleto. A pessoa paga por isso, né? Paga um condomínio proporcional àquele espaço, paga IPTU e tudo mais. E houve várias transformações, né? Você é um cara super antenado, também a gente pode falar sobre isso também depois, mas à frente sobre a forma do uso do imóvel. Mas nos empreendimentos da Vitacom, desde o início, então a gente chegava já com bicicleta compartilhada, com espaço para um coworking, com uma cozinha compartilhada, e muitas vezes você quer receber uma visita, fazer um jantar, você mora num estúdio, num apartamento compacto, e aí você talvez não vai levar para o seu estúdio para fazer um jantar. Mas lá no empreendimento tem uma super cozinha compartilhada e não funciona como salão de festas, é uma cozinha compartilhada mesmo. Então você desce lá com o seu vinho, com o seu arroz arbóreo, com a cebola, vai fazer um risoto e tudo mais, e daqui a pouco vai ter uma outra pessoa cozinhando também. E acaba se formando uma grande comunidade, onde muita amizade acontece dentro dos empreendimentos, network, namoro, casamento, de tudo já aconteceu nos nossos prédios. Isso é super legal, por conta desses espaços compartilhados. E falando mais de inovação, né? Muitos dos empreendimentos nossos têm... a gente tem parceria com algumas startups, então, por exemplo, tem a Turbi, que é uma startup super legal, de carro compartilhado. A pessoa vai morar num apartamento pequeno, a maioria dos empreendimentos nossos, principalmente dos mais novos, não tem vaga de garagem, ou com poucas vagas de garagem, mas tem um carro na porta, um carro compartilhado. Sem falar no metrô, que está sempre na porta, literalmente, muitas vezes, como é o caso lá de alguns empreendimentos nossos, ou muito próximo do metrô. E está sendo um sucesso muito grande, e por conta desse sucesso estrondoso aí nesse período curto, vamos falar assim, de 10 anos, em torno de 70 empreendimentos lançados, mais de 35 prédios já entregues, mais de 12 mil clientes, criou-se uma comunidade muito forte, inclusive de investidores, que é o nosso tema principal, para falar de investimento imobiliário. O que a gente oferece de solução, que é fantástico para quem vai morar, com certeza, mas boa parte dos nossos clientes ela é composta de investidores. E por que isso acontece? Talvez quando você fez 18 anos, não faz muito tempo assim, né, Matheus? Você foi correndo lá para tirar uma habilitação, uma carteira de motorista. Não sei se foi assim no seu caso, mas foi assim no meu caso. Fiz 18 anos, fui correndo para tirar, para uma escola, para tirar a carteira de motorista, que eu não via a hora de ter um carro. Só que a gente pode perceber nos últimos anos que as pessoas vêm tendo cada vez menos carro, né? Então, a família que tinha 2, 3 carros, tem um carro. Talvez o cara que tinha um carro não tem mais nenhum carro.
Ele prefere alugar um carro de forma esporádica, pontual, ou talvez ele vai ele vai morar realmente próximo ali do trabalho, ele vai fazer uso do transporte público e tudo mais. Então, por conta dessa mudança toda de mindset, no caso do uso do carro, criou-se também uma transformação no uso da moradia. Então, muitas pessoas, antes tinha aquele sonho, filho, você tem que ter uma casa própria, né, para ser alguém na vida, então faça um financiamento imobiliário, para você pagar 30 anos e poder dizer que você tem imóvel. Na verdade, não tem imóvel, né? Quem tem imóvel é o banco. A pessoa se endivida muitas vezes durante 30, 35 anos, vai morar longe do trabalho, vai gastar 2, 3 horas de trânsito por dia e muitas vezes vai rejeitar o emprego dos sonhos porque ela mora longe do trabalho, né? Então, cada vez mais os jovens, a geração milênio e outros, estão preferindo não ter mais casa própria, eles preferem alugar a casa. E com isso surge ainda mais oportunidade para os investidores. Se a gente for olhar para outros países, para grandes metrópoles mundiais como Londres, Paris, Tóquio, Nova York, boa parte da capital dessas cidades, ela é 100% dos imóveis, quem são os donos são os investidores. Grande parte dos imóveis são locados. São Paulo está caminhando nessa direção, mas está muito longe ainda. A gente até costuma brincar que São Paulo é a Nova York aí, pós-Grande Depressão, com grandes oportunidades e com essa mudança toda de mindset, surgindo grandes oportunidades, janelas de investimentos para os investidores. Em resumo, seria isso, Matheus. Que bacana. Eu vou puxar uma palavra que eu gosto muito, que de fato está muito atrelada à inovação, que é a experiência. Cada vez mais a experiência é algo que, na jornada do consumidor, na jornada do usuário, e no caso aqui, na temática, na jornada do investidor, essa palavra em si, ela tem um grande impacto, né? Grande impacto porque não adianta você fazer do mesmo, então a gente já falou de inovação e dos cases aí, dos empreendimentos que você citou muito bem, e também de uma commodity, digamos aí, que todos nós temos em comum, e o maior apreço por todos é o tempo. Então, nós, independente de quanto nós temos na conta bancária, certamente todos nós temos 24 horas, né? Ainda não inventamos algo que seja além disso. E, de fato, estar bem localizado e ter essa complexidade de qualidade em serviços prestados, em infraestrutura, né, é muito importante. E também gosto de salientar da sua fala a questão de mudança de modelo mental, mudança de mindset, mudança de ver o mercado e consumir o mercado. Então, numa pandemia, se a gente pegar aí o setor imobiliário, né, com vários lançamentos, muitas empresas aí tendo que deixar em stand-by os lançamentos, a Vitacom até se reinventou nesse sentido, né? Como fazer um lançamento, dado que tinha já no calendário marcado, né, grandes empreendimentos, como largar na frente e falar, poxa, como que a gente vai se reinventar, além de tudo que está acontecendo, de continuar o nosso fluxo de entregas, para justamente não impactar todo o setor, né? São várias pessoas trabalhando, mão de obra, então a gente está falando de empregos, está falando de muitas pessoas que trabalham tanto nas obras quanto nas vendas, na entrega, no pós-venda, enfim, várias pessoas estão incorporadas aí nesse ecossistema. O que de fato, então, a gente falou um pouco do empreendimento e da inovação no empreendimento, mas o que em operação, nesse sentido, né, de contratos, o que a Vitacom trouxe também, porque eu sei que vem inovando cada vez mais e apresentando também facilidades para o cliente que, obviamente, é investidor aí que não mora em São Paulo, justamente porque a operação é em São Paulo, como que ele pode acessar esse investimento, mesmo estando fora do Brasil ou em outro estado, que não possa aí estar no empreendimento, conversando com o vendedor, como que a Vitacom vem inovando nessa operação? Bacana, uma boa pergunta. Hoje foi uma corrida, né, no meio da pandemia, né, para várias das empresas se ajustarem, como que elas fariam as vendas e tudo mais, uma grande correria mesmo. E para a Vitacom essa transição foi suave, por incrível que pareça. Por que foi suave? Porque reinvenção, como você colocou na sua fala, aí, reinvenção é o nosso forte. A gente está sempre se reinventando, né? Então, o propósito da Vitacom é reinventar a cidade. Com isso, a gente reinventou completamente o estilo dos empreendimentos imobiliários, né, trazendo várias soluções. Nós reinventamos também o perfil dos nossos consultores, contratando pessoas ali de altíssima qualificação para trabalhar junto conosco.
reinventamos a forma como que nós entregamos também toda a solução completa para os investidores. Posso falar isso também daqui a pouquinho. E no meio da pandemia a gente estava numa transição suave, apesar de todo o caos que estava vivendo. Estamos ainda, de certo modo, não passamos totalmente por ela, mas desde a de 2018 a Vitacom foi a primeira incorporadora a adotar o contrato digital. Então, nós temos uma parceria com a DocSign, então a gente adotou o contrato eletrônico. Foi uma correria, ninguém entendia muito bem como que era naquele início, vários clientes pedindo, não, mas eu quero assinar o contrato físico, não quero o contrato eletrônico, alguns ele pediam, né? Mas não tem essa opção, o contrato realmente é 100% online, e estamos falando de 2 anos atrás, né? Quem iria imaginar que depois a gente viveria uma situação em que todo o mercado, não só de incorporação, mas todo mundo buscaria o contrato digital. E muito lá atrás, 2 anos e meio antes, a gente já tinha adotado isso na empresa. Isso traz muita solução, porque como você colocou bem, né? O bem mais importante que nós temos, pelo menos assim como muitas pessoas pensam, é o tempo. E tempo para o investidor é muito importante, né? Imagina só, a gente atua com clientes do Brasil inteiro, a gente já vendeu já para indiscutivelmente todos os estados do país, todas as capitais, em torno de 300 cidades, 38 países, e são grandes investidores, pessoas que investem muito fortemente no mercado financeiro, no mercado de fundos imobiliários também, mas que preferem e também gostam de ter parte do seu patrimônio, do seu portfólio, em tijolo ali, concreto e tudo mais, tijolo nobre, inteligente, compacto, como nós temos aí na Vitacom. E para essas pessoas o tempo é muito importante. A gente trouxe essas soluções, mas eu diria que são soluções legais e que poupam bastante tempo do investidor, até facilita o processo de compra, mas acho que as grandes soluções mesmo que a Vitacom trouxe foi realmente em todo o conceito do empreendimento em si, e também em outras soluções, em empresas que até nasceram de forma orgânica dentro da Vitacom, uma delas foi a House, que vou explicar também aqui, que acabaram trazendo toda essa facilidade para o investidor. Então, se a gente pensar na Vitacom, a Vitacom não é uma incorporadora, não é uma construtora. A Vitacom é uma empresa de mobilidade urbana que utiliza a incorporação imobiliária para alcançar o propósito da empresa, do Alexandre, que é de reinventar a cidade e de proporcionar mais tempo do que realmente importa. Então, por exemplo, a gente tem uma equação básica lá na Vitacom, que é, para a gente chegar no tempo, que é assim, M mais D mais S mais I é igual a T elevado ao quadrado. O que é isso? Então, M de mobilidade, então mobilidade é o nosso carro-chefe, o empreendimento nosso tem que ser com o metrô na porta, com o metrô do lado, ou a 100, 200, 300 metros dentro do metrô, ou do corredor de ônibus. Tem que ter também muitas shopping centers, universidades, hospitais, tudo que agrega bastante valor e demanda para os empreendimentos, consequentemente para os investidores, para quem for morar também. Mas o design, que design é extremamente importante. A Alexandre fala, pô, chega de prédio bege na cidade, né? Prédio cinza, né? Tem que ter prédio com vida e tudo mais. Com isso, a gente contrata os melhores escritórios de arquitetura do Brasil e do mundo. Então, Arthur Casas já projetou 2 empreendimentos conosco, a Tia Bonhar, e tantos outros grandes arquitetos, paisagistas, designers bem famosos. Isso é extremamente importante. A simplicidade, o S de simplicidade também é extremamente importante, porque a pessoa que vai morar no Vitacom, ela simplifica a vida, né? Ela deixa de morar num apartamento muito grande, que tinha um custo muito elevado, de PTU, condomínio e tal, para morar num apartamento menor, mais compacto, mas com muita facilidade. Então, por exemplo, para que ter uma furadeira dentro de casa? Para que ter um aspirador de pó? Para que ter uma serra, um serrote, se você pode ter tudo isso dentro do prédio compartilhado? Então, isso são algumas das facilidades que a gente tem. Acaba simplificando a vida. Também, você tem um I de inovação, muita inovação nos nossos empreendimentos. Então, M mais D mais S mais I é igual a tempo elevado ao quadrado, que é o que todo mundo quer. Por isso que a gente coloca a nossa camiseta lá, né? Menos metro quadrado e mais tempo ao quadrado, que é isso que, no fim do dia, quem for morar no Vitacom acaba tendo. E, consequentemente, investidor também. Porque investidor, durante um tempo, ele não queria mais, ele estava meio que desgostoso de investir no mercado imobiliário. Sendo que investimento imobiliário está no nosso DNA, né? Nós somos, nossa origem portuguesa, espanhola, italiano, árabe, judeu, enfim, pessoas que sempre, já historicamente, possuíam propriedades, investiam no mercado imobiliário. Mas durante o tempo os investidores ficaram um pouco desgostosos com isso, porque no momento que você tinha uma taxa Selic mais elevada, qualquer aplicação financeira de baixo risco, um próprio CDB, por exemplo, você tinha uma rentabilidade de 0,8%, 0,9%, 1% ao mês. O investidor falava, eu estou 16 anos no mercado, muitas vezes a gente fazia uma oferta ali para o investidor, ele falou, não, para que eu vou investir? Estou aqui no Banco Safra me dando 1% ao mês,
Na verdade, estou pensando o contrário. Estou querendo vender meus imóveis para deixar o dinheiro aplicado no banco. E aí o cara te convencia que realmente esse era o melhor caminho. Você pensa, poxa, vou vender o meu também e fazer a mesma coisa. Se você fosse pensar a curto prazo. É claro que pensando a longo prazo, por exemplo, nos últimos 10 anos, segundo o índice FIPZAP, os apartamentos de um dormitório em São Paulo valorizaram em torno de 228%. Foi a aplicação que mais trouxe rentabilidade, só perdeu para o ouro, se não me engano. Mas ganhou de todas, Ibovespa e todas as outras. Então, realmente, isso só na valorização patrimonial, fora na rentabilidade. Então, sem dúvida, investimento imobiliário, hoje a gente pode falar com muito orgulho, para quem está no mercado há mais tempo, e sem dúvida é o melhor investimento que existe, mas não aquele modelo tradicional antigo, porque além da taxa de rentabilidade antes, uma aplicação financeira acabava sendo até maior, o investidor falava, cara, vou investir em imóvel, vou ter dor de cabeça com o inquilino, vou ter dor de cabeça com a imobiliária, uma vez o imobiliário estava lá e quebrou, e acabou repassando aluguel, então eu tive problema com o inquilino, tive que acionar o advogado, entrar com ação de despejo, essa dor de cabeça nunca mais, quebrava todo o apartamento, tive que contratar pedreiro, arquiteto, reforma, esquece, não quero mais investir no mercado imobiliário. Isso acontecia também. E pensando nisso, como o número de investidores na Vitacom começou a crescer de forma bem expressiva, exponencial nos últimos anos, a gente sentiu uma necessidade de, falando aí do que você comentou, né, da experiência do cliente. Isso é extremamente importante para nós. Foi criada uma nova empresa. Primeiro foi feita uma associação com uma empresa, né, com uma startup começou em São Paulo, que entregava uma solução de locação, uma locação temporária, similar ao Airbnb, mas 100% concentrada e focada dentro de São Paulo. E aí foi feita essa parceria com essa empresa, depois acabou sendo feita uma aquisição, e um tempo atrás se usava o nome de PNST, até chegar nesse modelo Optimum, que é o modelo que nós temos hoje, que é o modelo da House. Não é House com E, é House com I, é um nome diferente. E está sendo um sucesso, Matheus. A empresa House não tem 2 anos ainda, e já está caminhando para a IPO ainda esse ano. E o que é a House? A House é a empresa do Grupo Vitacom, e ela entrega a solução de decoração para todos os apartamentos compactos que nós atuamos, mas não somente isso. Além da decoração ser muito importante, porque o investidor não quer perder tempo ali com pedreiro, com arquiteto e tudo mais, a gente já entrega o apartamento do cara mobiliado, do investidor mobiliado, então paga um preço muito mais em conta do que se ele fosse fazer por conta, até porque a gente faz isso em larga escala, então tem prédios inteiros sendo entregues com mobília da House, inclusive prédios que nem vieram ao mercado, prédios 100% do braço patrimonial da empresa. Essa é uma solução bastante importante, então receber o apartamento já decorado, mobiliado, tudo, de talher, edredom, TV, cooktop, 100% funcionando, então zero dor de cabeça para o investidor, e o principal, que é a locação e a gestão da propriedade. Durante o tempo, eu morei um tempo no Nordeste, e eu constituí uma imobiliária lá, e eu estava muito com investidores estrangeiros. Então, pessoas da Itália, Espanha, que compravam imóveis e deixavam com a gente para fazer administração. E eu fazia esse trabalho de locação temporária, dá muito trabalho. Então, é check-in, check-out, vistoria, limpeza. Às vezes tinha alguma dificuldade ali, algum problema, a gente tinha que resolver aquela solução para o investidor. Então, me recordo muitas vezes estar lá de madrugada fazendo check-out, check-in. Dava um trabalho danado, Matheus. E muitas das imobiliárias acabam cobrando valores aí bem expressivos para poder fazer toda essa administração. Já com a House, o investidor não tem essa dificuldade. Por quê? Porque a House faz toda a distribuição da moradia em diversos canais de locação, os principais, tipo Airbnb, Booking, Expedia, Hotéis.com, Decolar, HomeAway, Flipkey, CVC, Trivago e tantos outros. E além disso, muitas pessoas acabam procurando diretamente a House para fazer a locação também do seu imóvel, seja no modelo short stay, que é aquele modelo de curta temporada, tipo 3, 5 dias, uma semana, um mês, sabe? Ou talvez uma moradia definitiva, né? Definitiva que a gente fala talvez de 1 ano, 6 meses, que é mais ou menos muitas vezes que os usuários acabam procurando. E a gente entrega essa solução, então, da locação, da administração do imóvel, zero dor de cabeça para o investidor. O investidor tem no final do dia o quê? Rentabilidade. Não estou falando de pouca rentabilidade. É comum aqui a gente, às vezes, bater um papo com alguns investidores que compraram imóveis nossos, talvez aí há 2, 3, 4 anos atrás, que já estão prontos e acabam tendo uma rentabilidade aí de 1% ao mês, que está até mais do que isso. Tem vários investidores que falaram, poxa, o meu está batendo 1,5%. Tem um investidor que eu conheço, já é um senhor, ele é aposentado. Ele tem 5 imóveis num determinado empreendimento nosso e ele fica ligando, às vezes, tem mais aí e tal, tem mais. Acaba tendo uma compra recorrente porque a rentabilidade é bem elevada. Até para dar um exemplo para você, Matheus, a Vitacom entregou um empreendimento bem em meia pandemia
chamada VN Humberto. Nós não temos unidades à venda, ela é muito comum. A gente não tem unidade pronta à venda, né? É bem raro quando isso acontece. Tudo que a gente lança vende muito rápido. E esse empreendimento ele é pautado em duas principais universidades, uma delas é a ESPM e a outra é a Belas Artes. Então, o público locatário, prioritariamente, é o universitário, aquele que vai estudar ali em alguma dessas universidades. Mas o prédio, Matheus, foi entregue exatamente em meio à pandemia. A assembleia condominial foi feita 100% virtual. Essa foi uma outra inovação que nós fomos forçados a fazer, na verdade. E a gente estava falando com o investidor que tem 2 unidades lá, e a gente ficou curioso saber como é que está indo aí a locação, a demanda. Ele falou, cara, está me surpreendendo. A gente tem um áudio dele gravado, inclusive. Esse áudio já até ajudou a gente a fazer outras negociações. A gente perguntou para ele se podia compartilhar com alguns investidores. Eu falei, não, claro, pode, sem problema. Ele falou, cara, está me surpreendendo. As 2 universidades fechadas, prédio novo ainda. Quando o prédio é novo, ele não tem uma taxa de ocupação tão elevada logo de cara. Eu estou alugando meu apartamento aqui de 15 a 20 dias por mês. Se a gente pensar em 20 dias, 70% de ocupação daria 21 dias. Então, ele está tendo ali uma taxa de ocupação batendo ali os 70%, com as 2, isso na diária, com as 2 universidades fechadas. Eu falei, cara, já está me dando uma rentabilidade aí em torno de 0,8 ao mês. Eu fico imaginando na hora que as universidades estiverem prontas, aquela demanda toda ali na rua Humberto Primo, que tem super demanda, pertinho do metrô na Rosa, certamente vai estar entregando uma rentabilidade muito maior até do que ele esperava. Porque o investidor, se ele estiver tendo hoje, se ele tiver 0,6%, ele vai estar feliz da vida. Só que nossos empreendimentos, por serem compactos, a gente trabalha muito nessa locação short stay, acaba tendo uma rentabilidade muito superior a isso. Como eu falei, 1%, 1,1%, 1,2%, são um pouco menos, um pouco mais, sem falar na valorização patrimonial, que é bem importante. Isso são pontos significativos. Fica uma dica aí para os investidores que estão nos acompanhando, que irão nos acompanhar, justamente pela inovação dos empreendimentos e da maneira mesmo com que a Vitacom vê o mercado. Acho que um ponto que você salientou muito bem é da questão da contratação. Então, profissionais qualificadíssimos para entender como se dá toda a estrutura do mercado e indicar a melhor possibilidade de retorno sobre investimento, a payback, como que vai funcionar em relação a isso, para o investidor, de fato, ser assertivo na melhor possibilidade mediante a demanda e o momento de investimento. Claro que tem diversas oportunidades, tem investidores aí mais qualificados, com poder de aquisição maior, mas a Vitacom já vem tendo, você citou muito bem aí, milhares de pessoas do Brasil e do mundo investindo, e eu acompanhei que vocês também fizeram uma inovação muito interessante, que eu acho que no Brasil em si ainda está muito no período inicial, que são as criptomoedas. Então, quando vocês abriram a possibilidade de investir com as cryptocurrencies, ou as criptomoedas, a Ethereum, Bitcoin e tantas outras no mercado, traz essa possibilidade tanto da inovação quanto dos investidores que, de fato, têm ativos alocados nessa estrutura e que queiram migrar e diversificar ainda mais a sua carteira para o mercado imobiliário. Como que funciona essa inovação, Leone? Legal. Antes de te responder, só queria dar um alô para todo mundo aí que está acompanhando aqui também. Tem pessoas do mercado imobiliário aqui, tem investidores acompanhando, pessoas que atuam no mercado já há bastante tempo e também, com certeza, comprovam aí tudo que a gente está falando nesse momento de tendência, de inovação e de forte demanda da parte dos investidores e também, com certeza, dos usuários, que é o que trazem a rentabilidade para os investidores. Mas essa foi uma outra inovação, primeira incorporadora a aceitar criptomoedas, isso a gente tem orgulho de falar, é algo bem recente. Então, a gente começou agora, tem em torno de 30 dias, já temos várias negociações em curso, a gente está aceitando algumas criptomoedas na transação, então o investidor não precisa vender a criptomoeda para receber e tudo mais, e direcionar o dinheiro para a aquisição do patrimônio imobiliário dele junto conosco. Não, ele pode fazer isso diretamente com a transação, se ele for pagar à vista, ou se ele também for pagar ali a parte do sinal, do ato, ou até um valor muitas vezes maior. A gente atua com investidores que muitas vezes acabam, a gente pede em torno de 10%, 12% de ato, e vários investidores acabam pagando 50% à vista e tudo mais. Ele consegue fazer isso utilizando as criptomoedas. Então, é algo novo, e a gente passou por muito treinamento para conseguir também fazer tudo isso. E como a gente atua com investidores fora do país, mesmo brasileiros que também, embora o percentual ainda pequeno, mas tem vários investidores que também atuam nesse segmento,
e que já realizaram, tiveram um lucro bem expressivo aí ao longo dos anos, que agora querem talvez migrar parte dessas criptomoedas para um investimento imobiliário. Mas, por exemplo, a gente atua, recentemente tivemos clientes chineses, bastante chineses. Tem um chinês que mora no Alasca, imagina, um chinês que mora no Alasca, a Vitacom chegou lá. Mais recentemente, também em Bali, na Indonésia, investidores compraram junto conosco. Em Oslo, até o cliente mandou uma foto ali para a gente, assinando um contrato em frente à ópera de Oslo, lugar que eu tive o prazer de conhecer também, um país fantástico. E sem falar de outros, Canadá, Londres, Estados Unidos, várias cidades também. Então, esses investidores, que eventualmente estiverem assistindo aqui a gente, também podem fazer esse investimento junto conosco, utilizando criptomoedas. Fantástico. Então, falando de inovação, muitas inovações, basicamente Vitacom reinventando aí a cidade e também o mercado imobiliário, né, o mercado real estate, que de fato necessita muita inovação, né, ainda muitas empresas no tradicional, e vejo que a Vitacom já reinventa logo do seu início, no seu propósito, e vem implementando muitas inovações. Falamos aí de como fazer alguns investimentos, né, você citou a questão de rentabilidade, alguns números, investidores já satisfeitos, falamos também de experiência, e queria trazer, então, a pergunta, né, das pessoas que já estão aqui conosco e quem queiram investir e quem também irá aí acompanhar futuramente nosso bate-papo, quais serão os próximos lançamentos, o que a Vitacom tá prevendo aí, então, na cidade de São Paulo, trazer de mais inovação e de mais diferenciação para o mercado. Foi muito bom você ter tocado esse tema, né? Eu já atuei também fora de São Paulo, mas o melhor lugar para se investir no mercado imobiliário do Brasil, indiscutivelmente, é São Paulo. São Paulo concentra 75% das feiras e eventos do país, são 3 aeroportos internacionais, infraestrutura de mobilidade fantástica. O mercado imobiliário em boa parte do país ainda não voltou ao que era antes, ainda tem vários mercados em crise, com baixa demanda. São Paulo está bombando, ainda não estamos na tempestade perfeita. Na hora que nós estivermos, ou seja, na hora que aumentar ainda o nível de confiança do empresário, também tivermos aí o maior número de novas frentes de trabalho, certamente a gente vai viver já estamos, né, já acredito fortemente nisso, um novo ciclo de crescimento imobiliário, que dá para duplicar, triplicar aí o patrimônio imobiliário, e com isso a gente está trazendo muita novidade. Então a gente está num período super frenético, até peço desculpas se eu estiver com um aspecto meio cansado aqui, Matheus, a gente está trabalhando muito, né? Muito mesmo. Então, chega a 12, 14 horas por dia, comum parar meia-noite, 1h da manhã, falando com os clientes. Tem muito cliente que trabalha em TI, cliente que tem startup, empresário, que só consegue falar nesse horário. É muito comum a gente estar tratando negócios importantes aí nesses horários. E a gente está trazendo agora para São Paulo vários presentes aí para os investidores. Então, a gente está numa reta final de 60 dias para o final do ano e trazendo diversos lançamentos. Um deles agora, na próxima sexta-feira, que será o Onlo Evergreen, que fica ali na Vila Mariana, Santa Cruz, do lado do metrô Santa Cruz, perto do shopping. É super legal lá porque fica próximo também da Expo Imigrantes, que é o maior centro de convenções da América Latina. Tem uma demanda gigantesca ali, então vários eventos importantes acontecem ali na Expo Imigrantes, com o automóvel e vários outros. Essa é a nossa bola, é a bola da vez agora, que é o Onlo Evergreen, com um ticket baixo. Estamos tendo apartamentos ali abaixo de R$300 mil, 270, 280. Com certeza vai trazer aí uma boa oportunidade para os investidores. Mas não se limita a somente isso. Tem, além do Onlo Evergreen, está preparando outros lançamentos, como em Moema, também o On Jurupis, no melhor terreno de Moema, na esquina da Jurupis com a Jamariz, a cerca de 200 metros do metrô Moema. Além de, vai ser um super do complexo, não vou falar aqui, mas quem estiver interessado pode entrar em contato conosco para saber um pouco mais. On Domingos de Moraes, outro empreendimento na Vila Mariana. Augusta Gardens, ali na Rua Augusta, quase em frente ao Procópio Ferreira, o teatro, quase esquina ali com a Rua Estados Unidos, inclusive pega um pedaço da Rua Estados Unidos. Para que a gente lance o empreendimento, tem que ser os melhores terrenos. As negociações são difíceis, mas a gente se orgulha em dizer que nós temos, sem dúvida, os melhores terrenos. Como os americanos falam, location, location, location realmente é o mais importante para o investimento imobiliário. Isso a gente tem. E várias outras surpresas que eu não vou falar agora para não dar spoiler, mas quem tiver interesse vai entrar em contato e a gente vai ter o maior prazer de passar essas informações para os investidores. Fantástico. Então, quem quiser inovação, quem quiser diversificar seus ativos com uma taxa Selic em baixa histórica,
crédito imobiliário também em porcentagens históricas aí de baixa, né? Então, possibilidade aí de financiamento e até uma modalidade nova no mercado aqui, creio eu, no Brasil, que ainda muito bem colocado no mercado americano, que é a alavancagem. Se você quiser trazer um pouco, explicar o que será essa alavancagem para até a Vitacom, para investidores que queiram fazer essa alavancagem no mercado imobiliário, o que seria essa alavancagem, Leone? Muito bom, excelente a pergunta. A gente está abrindo tem uma outra oportunidade aqui para investidores, porque às vezes as pessoas fazem contas, tipo, poxa, eu não estou com essa disponibilidade de capital agora, R$300 mil, 350, 400, 280, mas a gente está trazendo aí mais inovações no modelo de investimento também. Tem alguns empreendimentos, algumas oportunidades, inclusive compartilho aqui com a sua audiência também, para quem estiver acompanhando, pode entrar em contato que a gente consegue colocar em torno de 25% apenas do valor do investimento imobiliário durante o período de obras, ou seja, durante ali 30, 32 meses aproximadamente, não para todos os empreendimentos, para alguns específicos, e 75% do valor do investimento imobiliário fica concentrado para o financiamento imobiliário. Então, imagina só, se a gente está falando aqui de investimento aí de R$300 mil, a pessoa precisa pagar um valor bem pequeno mesmo durante 3 anos praticamente. Então, esse investimento acaba ficando acessível para boa parte da população, então o leque de investidores acaba ficando maior, e como a taxa de financiamento imobiliário está muito baixa, e vai baixar mais ainda provavelmente, porque outros bancos acabam entrando nessa, entre aspas, batalha por ter a melhor taxa na briga pelo cliente. Investimento imobiliário, o financiamento imobiliário é muito tranquilo para os bancos, né? Porque você tem ali um ativo que fica lastreado, hipotecado e tudo mais. Hoje a gente tem bancos como Itaú, com modalidades novas de financiamento, com poupança, né, tabela da poupança e mais um outro percentual, vai dar em torno de 5,39% ao ano. A gente nunca teve na história do país uma taxa de financiamento tão baixa como essa e também uma taxa de Selic baixa. Então, se o investidor deixar o dinheiro dele no Tesouro Direto, ele está perdendo dinheiro, vai ter juro negativo. Então, é muito melhor, ao invés do Tesouro Direto, deixar no tijolo direto, né? E qual que é esse tijolo direto? É o tijolo da Vitacom. Tijolo compacto, inteligente, super bem localizado, com gestão profissional e com rentabilidade muito acima da média. Então, quem quiser trabalhar com alavancagem patrimonial, investindo em torno de 25% a 35%, em alguns casos pode chegar até 40%, mas a gente tem algumas oportunidades de 25% durante obras, durante 3 anos, 75% financiado. Então, fica acessível para todos. E quem vai pagar a conta desse financiamento? Vai ser o investidor? Não vai ser o investidor. Quem vai pagar isso vai ser o locatário, né? Toda a rentabilidade ali do ativo vai estar sendo direcionada para o financiamento imobiliário. Então, até pessoas mais jovens podem entrar também nesse tipo de investimento, criando esse portfólio de investimentos, vai estar sendo pago ali durante 30 anos, e lá na frente ele vai ter uma carteira de uma previdência privada, lastreada em tijolo, nas melhores localizações de São Paulo, com certeza terá se valorizado muito e trazendo uma rentabilidade acima da média. Quem pagou essa conta foi o locatário final. Então, uma excelente estratégia de alavancagem, muito comum aí nos outros países, como você colocou bem, Estados Unidos e outros, que tem uma taxa de financiamento muito baixa. Espanha também viveu um boom imobiliário muito forte durante alguns anos, então traz uma grande oportunidade aí para alguns investidores, inclusive tem alguns aqui que eu estou vendo já acompanhando junto conosco. Excelente, fica essa oportunidade. Só um tópico que eu gostaria de citar aí no final da nossa conversa é a importância de compreender aí o mercado, então vendo essas inovações, como a gente já bem citou, em questão de localização, ou seja, não vai comprar, adquirir qualquer terreno, será terrenos muito próximos a locais estratégicos em São Paulo, mas também trazer a importância dos dados, né, de compreender como que os dados podem ajudar na locação e na ocupação aí ser ainda melhor para as pessoas que virão a investir, né? Então, pelo que você muito bem falou e pelo que eu compreendi, a Vitacom traz toda a questão da qualidade do empreendimento, da infraestrutura, e a House, ou Housey, né, aí como que o pessoal fala no mercado, traz a questão dos dados, né, de entender e ajudar ao investidor e a pessoa que virá aí a ocupar o estúdio, né, o imóvel, com taxas expressivas, e aí ele atinge a melhor rentabilidade. É correto isso que eu citei? Com certeza. A Vitacom é a única incorporadora que ela tem demanda pré-originada para os seus investidores. Então, imagina só, não é assim, compra apartamento aqui no estúdio e se vira. Não é dessa forma. Né? Como eu falei,
Nós incorporamos, construímos, tem a house que faz a decoração, locação, gestão. Se o investidor amanhã depois precisar de liquidez, nós temos também um trabalho aqui de revenda, que nós fazemos também para os investidores. Ele não fica na mão. E a demanda ela é pré-originada, né? Então, por exemplo, a gente vai lançar sempre lança em excelentes localizações. Já tem uma demanda muito forte, tem prédios que serão entregues aí em breve, que até a empresa, em alguns casos, até colocou a renda garantida, porque ela sabia que teria ali uma forte demanda. Tem pessoas que não veem a hora de alguns produtos nossos ficarem prontos para poderem morar lá nos empreendimentos. Então, realmente é isso. Tem demanda pré-originada desde o lançamento, a gente não vai lançar em qualquer lugar. Basicamente, a gente atua numa micro-região em São Paulo. É uma micro que é muito grande, né, e muito rica, né, que é da Paulista até a Berrini. Então, nós lançamos ali, a gente pega da Bela Vista, Jardins, passando por um pouco de Pinheiros, Itaim, Vila Olímpia, Moema e Berrini, Brooklyn, naquela região. Alguns empreendimentos pontuais em Perdizes ou na região central, mas em boa parte são nessas regiões. E sempre, como eu falei, mobilidade é o nosso ponto, é o nosso forte. Então, estar na frente do metrô, nas regiões onde todos querem morar. Por mais que a pandemia, muitos tenham ficado em casa, tenham trabalhado mais home office, mas boa parte da população ainda precisa se deslocar até o trabalho, com exceção de quem está no nível de diretoria, ou quem é empresário, ou talvez nível gerente sênior, eventualmente pode ficar um pouco mais em casa, mas boa parte da população precisa se deslocar até o trabalho, e boa parte das empresas eles estão concentradas nesses locais que eu falei. Então, para que eu gastar muito tempo, se a pessoa pode morar mais perto do trabalho? Então, com isso, aí os investidores acabam enxergando como uma excelente oportunidade. Bom, excelente bate-papo aqui com o Anderson Leone, gerente de vendas da Vitacom, para os interessados em investir nessa modalidade e diversificar seus ativos. Como que eles fazem, Leone, para entrar em contato contigo? Quais os canais que eles podem aí te ativar? Bacana. Basta mandar um direct aqui, ó, leone.vitacom. Teria o maior prazer em responder aos investidores que entrarem em contato conosco. Tem muitos clientes fora de São Paulo que nos acompanham e investem junto com a gente também. Depois também, se esse vídeo ficar gravado, se você me permitir que você deixe esse vídeo gravado aí no seu perfil, você pode compartilhar meu contato também de WhatsApp, que as pessoas podem entrar em contato conosco e a gente vai passar todas as informações para que eles possam fazer excelentes investimentos. Perfeito. Então, auxiliando aos investidores a atingirem melhores rentabilidades. E, como de costume, encerro aqui com uma dica do Leone, sendo que ele teve essa atuação como coaching. Creio que ele tenha excelentes frases de impacto, dicas de livro, séries, documentários. Então, Leone, compartilhe conosco aí uma frase, livro, vídeo, documentário, filme que tenha te impactado positivamente para nós aqui, profissionais, que possamos ser melhores cada dia mais. Legal, bacana. Pô, que legal que você tocou nesse ponto, embora não estava... A gente não combinou isso, né? Então me pegou aqui de surpresa. Eu estou assistindo uma série muito legal do Netflix, que é The Playbook, as estratégias de um coach, né? De treinadores. Eu não assisti ela toda ainda, eu assisti já uns 4 episódios, mas está fantástico. Eu não vejo a hora, inclusive hoje eu vou assistir com certeza. E uma delas lá que é com o José Mourinho, que é sensacional, um grande treinador. Já tive a oportunidade de pegar avião do lado dele ali, no voo de Londres para Lisboa. E o cara é um fenômeno, realmente. A importância de ter grandes objetivos, pensar sempre grande, né? Então ele colocou uma frase que a determinação dele era muito importante. Ele era de uma cidade pequena de Portugal e ele pensou: tem um grande sonho, ser treinador de futebol e ganhar as 3 principais ligas. Imagina, o cara do interior de Portugal e o sonho dele era ganhar as 3 principais ligas, né? Então, ganhar uma liga da Itália, da Inglaterra e da Espanha. E assim ele fez. Então, a dica que eu dou, que não importa qual que é o tamanho do seu sonho. Em primeiro lugar, tem um sonho, né? Um sonho que realmente seja compatível com a sua essência ecológica e tudo mais, um propósito de verdade, e vá atrás dele, né? Essa é uma das dicas. Outra dica, o livro, eu sou suspeito, né? Eu sigo muito o Tony Robbins, então já leio bastante material dele, e um livro que me ajudou bastante no período, talvez ali, que viu o mercado durante o tempo de crise, de algumas dificuldades. Foram 2 livros que me ajudaram bastante, um deles foi O Poder Sem Limites, e o outro é o Desperte Seu Gigante Interior. Então fica a dica aí para quem quiser se desenvolver um pouco mais. Acredito que a verdadeira crise é aquela crise que a gente entende que a gente não está crescendo mais, que a gente não está se desenvolvendo. É muito importante que a gente revise nossas metas, que crie novos planos, novos sonhos e que coloque isso em prática. Então, basicamente, aí, essa dica: não existe sonho impossível. Impossível é não sonhar e ainda assim continuar vivo, porque quem não sonha não está vivendo de verdade. Sensacional, excelentes dicas, muito obrigado pelo bate-papo.
Aos investidores aí, então, fica a grande dica para procurar a Vitacom, procurar Anderson Leone, para que tenham melhores rentabilidades e diversifiquem seus ativos, ainda mais nesse período tão propício para os investidores. Leone, grande abraço, ótima noite. A todos que nos acompanharam aqui, também fiquem com um caloroso e saudoso abraço. Ótimo restante de semana a todos. Obrigado, Matheus, mais uma vez pela oportunidade. Um abraço a toda a sua audiência aí. Sucesso e venha investir conosco, com certeza o patrimônio, o dinheiro de vocês vão agradecer. Obrigado, Leone. Grande abraço. Abraço e com Deus.